Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Essa videoaula vai para a galera do 7º ano, turma 700, 701. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Então, galera, vamos falar do conteúdo da P1 do terceiro trimestre, né? Capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 13, vem como tema a região norte do Brasil, tá? Lembrando que a região norte, ela foi dividida aí no capítulo 12 e 13, né? Fechou no capítulo 13, onde vem falando de toda a sua história dos estados que compõem a região norte, toda a sua parte histórica, né? Econômica, a importância que a região norte tem dentro do Brasil, a construção das rodovias ao longo do tempo. Então, o capítulo 13 fez o fechamento da região norte, tá? E aí eu coloquei esse capítulo na prova, porque é um capítulo importante, assim, lógico, como todos os outros, mas a região norte, ela tem aí a sua particularidade, né, dentro do Brasil. Capítulo 14 vem falando da região sul, né? Dando aí a introdução da região sul. Região sul, imigrantes, agropecuária e industrialização. São os temas abordados do capítulo 14, né? Tem aí na página 5 o mapa mostrando a divisão política da região sul, né? A região sul formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é a menor extensão territorial do país. Por possuir grandes números de habitantes, apresenta alta densidade demográfica, sendo a segunda região mais povoada do Brasil. As cidades com maior população e densidade demográfica são Curitiba, Porto Alegre, respectivas capitais do Paraná e do Rio Grande do Sul, tá? Então tem o mapa aí, o mapa político da região, para vocês analisarem bonitinho aí, com calma, na casa de vocês. Também nesta mesma página, página 5, tem a região sul, área e população, tá? Lógico, aqui tem os dados de 2015, mas caso tenha interesse, vocês podem buscar aí na internet esses mesmos dados agora em 2020. Então tem aí, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? A formação aí toda da região sul e também a porcentagem em relação nacional, em relação ao Brasil. Então, dê uma olhada aí nesta tabela da página 5 da apostila de vocês. Tem na página 6 alguns mapas, né? São 3 mapas para serem analisados. América Portuguesa, extensão territorial e povoamento aí do século XVI. América Portuguesa, extensão territorial e povoamento do século XVII. E Brasil, extensão territorial e povoamento do século XIX, tá? Então, tem esses 3 mapas que tem aí essa distribuição dentro da como era a região sul no passado e como ela vem sendo, foi formada ao longo do tempo, chegando nessa configuração atual. Ocupação da região, né? Vem falando aí um pouquinho da história, que no período colonial, o sul do atual território do Brasil, né, a conhecida região sul, pertencia inicialmente ao domínio espanhol. É uma coisa, galera, que muita gente não sabe, né? Antes do domínio português, a região sul, as terras da região sul, ela pertencia à Espanha, mas não dispensava o interesse dos colonizadores em sua ocupação. Essa situação não se modificou quando as terras passaram para o domínio português. A região continuou a ter o menor povoamento da colônia. Isso se devia, entre outros motivos, ao fato dela não apresentar clima propício ao cultivo de produtos tropicais, altamente valorizado na Europa. Ou seja, né, como o clima não colaborava com esta produção de produtos, né, tropicais, não tinha o interesse realmente por essas terras. Então vamos lá. A valorização desses produtos na Europa
os produtos tropicais, eles eram muito valorizados na Europa. Mas como o clima não ajudava na região sul, né, então, ou seja, né, não tinha importância ao cultivar nenhum tipo de produto dentro da região. Apesar do maior interesse pelas terras litorâneas localizadas ao norte da América Portuguesa, várias foram as iniciativas para a ocupação dessa porção sul. Entre elas, destaca-se a busca por metais preciosos, o aprisionamento e catequização de indígenas, além do interesse de proteger o território de invasores, tá? Então, naquele momento, o interesse, né, pelas terras era para justamente essas situações que eu coloquei para vocês, tá? Fazer a catequização dos índios, aprisionar, né, e catequizar os índios e proteger aquele território de invasores de outras áreas, até mesmo de outros países. Missões jesuíticas. Antes de os portugueses dominarem o território da atual região sul, padres jesuítas espanhóis fundaram diversos aldeamentos, né? Sobretudo nas áreas próximas aos rios do Paraná e Paranapanema, atuais divisa da porção entre o Paraná. Esses aldeamentos originou-se nos primeiros contornos de ocupação europeia na região e posteriormente foram transformadas em reduções. Por meio de reduções, as missões jesuíticas inseriram a cultura europeia na rotina dos indígenas e exploraram sua força de trabalho, né? A força de trabalho dos indígenas. E os jesuítas, os padres jesuítas tinham essa missão, né? De inserir a esses povos a cultura europeia, ok? Então tem aí algumas imagens que mostram aí dentro dessas missões jesuíticas para vocês analisarem na página 7. Tropeiros e criação de gado, né, como que isso foi feito ao longo do tempo. A exploração de ouro na região das Minas, predominante aí no sudeste da colônia ao longo do século XVIII, fez surgir a necessidade de alimentar e abastecer as crescentes populações que exploraram o metal, né? Porque a região, na época, tinha muitos metais preciosos. E a exploração por essa riqueza, por essas riquezas naturais, foi muito grande durante um bom tempo, tá? Então aí vem trazendo um pouquinho da história desses tropeiros e também o desenvolvimento da atividade pecuária dentro da região sul. Migração, ocupação definitiva e desenvolvimento econômico, né? Vem contando um pouquinho da história, que apesar de importância da atividade pecuária, o povoamento na porção sul do Brasil estava restrito a alguns pontos isolados no litoral e outro no interior. Essa situação só começaria a mudar com a chegada dos imigrantes europeus, intensificando aí a segunda metade do século XIX. Visando proteger as terras sob seu domínio, que eram constantemente ameaçadas pelos vizinhos, né, no caso aí os vizinhos platinos, o governo imperial passou a incentivar a vinda de imigrantes para essas áreas. Ou seja, faziam, né, anúncios na época para incentivar a vinda de pessoas vindo de outros, até mesmo de outros países, de outras áreas, até mesmo do Brasil, para a região, né, a região sul. Esses incentivos eram feitos de algumas formas, como oferecimentos de terras, né, gratuitas, redução de impostos, para que essas pessoas pudessem ser atraídas para a região, tá? Aí vem na década de 1820, né, começaram a chegar os primeiros imigrantes de outros países. Começaram a chegar os alemães, né, na região sul, depois foram chegando os italianos e, sucessivamente, uma série de povos vindo de diversos lugares do mundo. Por isso que hoje, essa configuração atual da região sul, ela é uma configuração bem diferente das demais regiões, né? Quando a gente olha assim para a população da região sul, a gente consegue ter uma noção de que são pessoas, né, oriundas de diversos lugares do mundo. Então a região sul, ela é formada, a população, né, por italiano, alemães,
Por isso que ela é uma região considerada diferenciada. Quando você adentra a região sul, parece que está chegando em um outro país, porque a sua população, ela é uma população formada por diversos povos, né? Como os alemães, franceses e eslavos, uma série de povos diferentes, né? Até mesmo da nossa cultura. E eles têm o costume mesmo de manter as tradições da região, né? A região sul, ela não fala só a língua portuguesa. Nas escolas são ensinadas outras línguas, principalmente a origem, né, da formação dessa população. Então é muito interessante tudo que é desenvolvido dentro da região sul, tá? Principalmente a sua formação populacional. E o desenvolvimento econômico da região, ele veio crescendo, né, ao longo do tempo. Hoje a região, ela tem um desenvolvimento econômico muito legal, muito desenvolvido aí em vários setores, tá? Não só na pecuária. A região sul tem o maior frigorífico de aves, de suíno e uma série de desenvolvimento aí que ao longo do tempo fez com que a região crescesse, chegando nos dias atuais com um desenvolvimento gigantesco, tá? Economicamente. Então são situações que eu peço a vocês que não fiquem somente no que está na apostila de vocês. Vocês podem pesquisar esses aspectos na internet para vocês terem uma noção, né, de a mais do que está no conteúdo de vocês, tudo sobre a região sul, aspectos econômicos atuais, como eu acabei de falar para vocês, ó. Atualmente, cerca de 30% da população agropecuária nacional provém da região sul, que se destaca tanto na agricultura familiar quanto no agronegócio, tendo este desenvolvimento a partir da década de 1950, a criação bovina, ovinos, suínos e a produção de diversos outros produtos, como milho, soja, frutas de clima subtropical, são as principais práticas agropecuárias do sul. Como você, né, pode ver nas próprias imagens que tá aí na apostila, na página 12 e na página 13, né? Ó, a vestimenta, as principais atividades econômicas da região sul ao longo do tempo, tem um box de informações aí com fotos, né, dentro de cada período, mostrando que foi desenvolvido desde lá, né, do passado, chegando nos dias atuais, dentro aí com o uso de alta tecnologia, como pode ser visto aí na página 13, tá? Então, dê uma analisada, por gentileza, nessas fotos, para vocês observarem aí cada período que foi desenvolvido, né, chegando nos dias atuais, ok? Então é isso, galera. Vamos falar também um pouquinho industrialização e urbanização, né? Na região sul, as maiores concentrações populacionais encontram-se nas áreas litorâneas, próximas a elas, onde estão as capitais dos 3 estados que formam Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, além de outras importantes cidades como Torres, Gramado, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Blumenau, Itajaí, Joinville, Santa Catarina e Paranaguá, São José dos Pinhais, né, Ponta Grossa e entre outras. As capitais dessas regiões concentram-se diversidade de atividades econômicas, né, como aí 2 exemplos de cidades que se destacam cada vez mais, que são Curitiba e Porto Alegre, né, e as suas regiões metropolitanas, né, e possui aí os maiores parques industriais de calçados, de tecido, alimentícia, metalúrgicas, entre outras. Um dos aspectos relevantes para o desenvolvimento industrial da região sul é seu grande potencial energético, em razão da predominação do relevo de planalto e da abundância hídrica, que são explorados pelas instalações de usinas hidrelétricas na região. A grande produção energética favorece o estabelecimento de atividade industrial. Por isso que industrialização e urbanização são os 2 desenvolvimentos que veio aí
ao longo do tempo, se desenvolvendo cada vez mais e não para, tá? E por isso que a região sul tem, não só dentro dessas duas áreas, né, mas em vários outros aspectos, a sua grande importância para o Brasil, tá bom? Então, esses são os 2 capítulos da prova. Peço a vocês que fiquem atentos, colocando o livro em ordem, me peçam as correções, entrem em contato comigo que eu envio tudo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinho no coração, galera!